O sol ainda estava baixo no horizonte quando Jeremias ouviu aquela voz. Não era o som de trombetas, nem o rugido de trovões, mas uma voz suave, firme e irresistível que parecia atravessar sua própria alma. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias, ainda jovem, sentiu o coração acelerar. Ele não se via como profeta. Seus ombros não pareciam fortes o bastante para carregar a palavra de Deus. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um jovem, respondeu tremendo. Mas a voz não se calou. Não digas, sou apenas um jovem, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Foi então que Jeremias sentiu algo como uma chama viva tocando seus lábios. Não havia mais volta. Ele sabia. A sua vida não lhe pertencia. No início, Jeremias pensou que seria ouvido com atenção. Afinal, ele não estava levando palavras próprias, mas mensagens do próprio Criador. Foi ao templo, ficou entre os portões onde as multidões passavam e declarou: Consertem seus caminhos, abandonem os ídolos, sirvam ao Senhor, e Ele habitará convosco para sempre. Alguns pararam para ouvir, outros desviaram o olhar. Entre os líderes religiosos, sobraram olhares frios. Quem é esse para falar assim contra nós? Murmuravam. Os dias se passaram, e as mensagens de Jeremias se tornaram mais duras. Deus mostrava a ele visões de uma cidade prestes a cair. Um inimigo viria do norte, como um leão deixando sua toca. Não haveria muro que resistisse. O profeta implorava: Voltem-se para Deus antes que seja tarde. Mas a maioria zombava. Alguns diziam: Ele só espalha medo. Jerusalém é invencível, pois o templo do Senhor está aqui. Era como gritar para o vento. A resistência virou hostilidade. Certa vez, um sacerdote chamado Passur mandou que Jeremias fosse espancado e preso numa espécie de cepo, em frente à porta alta do templo. Passou a noite ali, com o corpo dolorido e os pés e mãos presos. Quando o soltaram, no dia seguinte, Jeremias não recuou. Olhou Passur nos olhos e disse: O Senhor te chama de Magor Missabib, terror por todos os lados. Pois assim como zombaste da palavra de Deus, tu e tua casa sereis levados para o exílio. Cada mensagem aumentava a fúria contra ele. Pessoas que antes o conheciam começaram a evitá-lo. Não deem ouvidos a Jeremias, ele só traz azar, diziam nas ruas. O próprio profeta, em seus momentos de solidão, chorava: Por que, Senhor? Tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Todos zombam de mim. A tua palavra é como fogo dentro de mim, mas ela só me traz dor. Ainda assim, ele continuava. Não porque queria, mas porque não podia calar. E no fundo, Jeremias sabia que as palavras que carregava eram a última chance para seu povo. Era como estar à beira de um precipício, gritando para que os outros recuassem, enquanto todos continuavam caminhando, cegos e confiantes, rumo ao abismo. Os anos se passaram, e cada profecia que Jeremias anunciava começava a se cumprir. Os rumores de guerra já não eram apenas palavras distantes. O exército da Babilônia marchava pelo norte, conquistando cidade após cidade. Nas ruas de Jerusalém, o medo crescia, mas ainda havia quem dissesse: O Senhor não permitirá que isso aconteça aqui. Jeremias, com o rosto marcado por noites sem dormir, percorria os becos da cidade avisando: Entreguem-se. É melhor viver como prisioneiros do que morrer pela espada. O Senhor está entregando esta cidade nas mãos de Nabucodonosor. Resistir será a ruína de todos. Suas palavras eram como veneno aos ouvidos dos líderes militares. Esse homem é um traidor. Desanima o povo e os soldados, gritou um dos capitães ao ouvir o profeta falar. Foi então que o rei Zedequias, pressionado por seus conselheiros, mandou que Jeremias fosse detido. Arrancaram-no de sua casa
e o arrastaram até um pátio, onde discutiam seu destino. Ele merece a morte, disseram alguns. O rei hesitou, mas cedeu. Façam com ele o que acharem melhor. Sem julgamento, Jeremias foi levado até uma cisterna seca, usada como depósito de água nos tempos de seca. Amarraram cordas sob seus braços e o desceram lentamente. Mas em vez de água, havia apenas lama fétida no fundo. O profeta afundou até os joelhos, o frio subindo pelas pernas. Acima, a tampa foi fechada, deixando apenas um feixe de luz. O silêncio era quebrado pelo som distante de passos e pelo eco da sua própria respiração. Ali sozinho, Jeremias pensou em sua vida. Pensou no dia em que Deus o chamou, em suas lágrimas, em cada zombaria que ouviu. A dor no corpo se misturava ao peso da solidão. Senhor, tu me chamaste para falar e eu falei. Tu me deste palavras e eu obedeci. Por que me deixaste aqui? Murmurou. Mas mesmo em meio ao desespero, havia algo que não podia matar. A certeza de que sua missão ainda não havia terminado. Dias se passaram. O alimento era jogado às pressas por um buraco e às vezes nem isso acontecia. O ar cheirava a mofo e a umidade deixava os ossos doloridos. Até que, num dia silencioso, um som diferente ecoou. Era uma voz estrangeira. Jeremias, aguente firme! Era Ebed-Meleque, um servo etíope da casa do rei. Ele havia ouvido sobre a injustiça e, arriscando sua própria vida, pediu permissão para resgatar o profeta. Cordas foram jogadas para baixo junto com pedaços de pano velho. Coloque isso debaixo dos braços para não se machucar, instruiu o servo. Com esforço, Jeremias foi puxado para cima, a lama soltando suas pernas a cada movimento. Quando finalmente alcançou a luz, ofegou como quem volta à vida depois de se afogar. Ebed-Meleque apenas sorriu, sabendo que havia salvado mais do que um homem. Havia preservado a voz que Deus ainda queria usar. O dia chegou. O som dos chifres de guerra ecoou por todo o vale. Do alto dos muros, dava para ver as fileiras intermináveis do exército babilônico, como um mar de lanças e escudos que cercava Jerusalém. Os arqueiros se posicionaram, catapultas foram erguidas, e as muralhas começaram a tremer sob o impacto das pedras gigantes lançadas contra elas. Jeremias, libertado da cisterna, mas ainda sob vigilância, caminhava pelas ruas em meio ao pânico. Mães agarravam seus filhos, tentando encontrar abrigo. Homens desesperados corriam, tentando defender os portões que já começavam a ceder. O cheiro de fumaça misturava-se ao de suor e sangue. Ele sabia que não havia volta. O que profetizara durante anos estava acontecendo diante de seus olhos. Quando o primeiro portão caiu, as tropas de Nabucodonosor invadiram a cidade como um rio furioso. Casas foram incendiadas, tesouros saqueados. Os gritos se misturavam ao som de madeira rachando e pedras desmoronando. No templo, o fogo começou a consumir as cortinas e os altares. O ouro, que por séculos havia brilhado como símbolo da presença de Deus, agora derretia sob o calor das chamas. Jeremias caiu de joelhos diante daquela cena. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram apenas de tristeza. Era um peso na alma, um luto profundo, como se o coração de toda uma nação batesse dentro dele e estivesse se partindo. Ele sabia que não podia impedir a destruição, mas podia manter viva a voz de Deus. Mesmo em meio ao caos, proclamava: ainda assim o Senhor é fiel, Ele não nos abandonará para sempre. O profeta foi levado como prisioneiro junto com muitos outros, mas recebeu liberdade por ordem do próprio rei babilônico, que havia ouvido falar dele. Enquanto via seus compatriotas sendo levados cativos, Jeremias permaneceu em meio às ruínas, caminhando pelas ruas vazias, entre paredes queimadas e pedras partidas. Foi então que escreveu suas palavras mais dolorosas, o Livro das Lamentações. Versos que descrevem a cidade como uma viúva abandonada, sentada no pó, chorando por seus filhos. Mas entre tantas lágrimas, Jeremias deixou uma frase que ecoaria por gerações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã.
grande é a tua fidelidade. E assim, o profeta que chorou por seu povo tornou-se símbolo de resistência e fé. Jeremias morreu em uma terra estrangeira, mas suas palavras cruzaram séculos, lembrando que, mesmo no juízo, há esperança, e que, por pior que seja a noite, sempre haverá um amanhecer preparado por Deus.